Organizações secretas como os maçons e os Illuminati provavelmente são familiares para você. Mas você conhece a sociedade secreta da Grande Ashoka? Há também uma organização privada na Índia, os 9 Homens Desconhecidos, fundada pelo grande imperador Maurya Ashoka, em 270 a.C. Os 9 Homens Desconhecidos foi um clube secreto que influenciou significativamente o progresso social, político, econômico e científico. Ashoka ordenou que seus 9 soldados desconhecidos permanecessem sempre confidenciais, e acredita-se que eles ainda existam, e os segredos guardados por eles foram transmitidos de geração em geração. Quem são os 9 Homens Desconhecidos? O imperador Maurya Ashoka formou os 9 Homens Desconhecidos, um clube secreto dedicado a preservar e desenvolver certas informações pessoais que poderiam ser perigosas para a humanidade se caíssem em mãos erradas. Como resultado, é seguro presumir que sabemos muito menos do que não sabemos no que diz respeito à história ao longo dos anos. Embora a maior parte possa ser atribuída à falta de conhecimento, algumas áreas deveriam explicitamente impedir que os plebeus aprendessem sobre elas. Mais tarde, Talbot Mundy os chamou de os 9 Homens Desconhecidos. Mas quem eram essas 9 pessoas? Continua sendo um quebra-cabeça. Por que os 9 Homens Desconhecidos foram formados? Até Ashoka invadir Kalinga, ele era conhecido como um líder implacável. Ele venceu a guerra de Kalinga às custas de 1 milhão mortes, e a enorme perda de vidas e o terrível massacre o transformaram em um budista. Depois disso, Ashoka dedicou sua vida à busca da sabedoria e da paz. Samrat Ashoka percebeu que a Índia antiga acumulou imenso conhecimento e civilização humana, que ele precisava preservar, pois temia que seria uma calamidade se caísse em mãos erradas. Então ele fundou um grupo secreto, os 9 Homens Desconhecidos, para preservar o conhecimento e a civilização indiana. Microbiologia, propaganda, cosmologia, fisiologia, sociologia, alquimia, luz, comunicação e gravidade estavam entre as disciplinas que Ashoka ministrava. O que diz a história? As sociedades secretas sempre foram uma característica das civilizações avançadas. E a nuvem de mistério que cerca as sociedades secretas pode estar ligada à sua descrição. Elas pretendem ser secretas. Quer sejam os Illuminati ou o Priorado de Sião, existiram várias organizações privadas, e muitos acreditam que são elas que governam o mundo nos bastidores, longe dos olhos do povo em geral. No entanto, quando se trata da Índia, parece que tivemos uma das organizações secretas mais antigas e poderosas, conhecida como os 9 Homens Desconhecidos, fundada por Ashoka, o Grande, há cerca de 2000 anos. O imperador Ashoka deveria acreditar que conhecimento é poder e que a chave para preservar esse poder é reunir, desenvolver e aplicar conhecimento de uma forma que possa ser usada para ações significativas, mas que também possa ser horrível se cair em mãos erradas. Como resultado, ele reuniu 9 dos cérebros mais brilhantes da Índia, de diversos campos e disciplinas, para organizar uma sociedade secreta conhecida como os 9 Homens Desconhecidos. Esta sociedade secreta foi formada para acumular o máximo de conhecimento científico possível e preservá-lo. Ciências naturais, psicologia, composição da matéria, física, química, astrologia e astronomia são alguns exemplos. Apenas esses 9 homens foram autorizados a estudar e desenvolver teorias e tecnologias científicas, porque Ashoka temia que, se os homens comuns recebessem esse conhecimento, eles o usassem para destruição. E para preservar e melhorar isso, cada um dos 9 rapazes foi encarregado de criar, atualizar e revisar um livro. Quando um dos 9 não conseguia mais realizar o trabalho por motivo de falecimento, problemas de saúde ou desejo de demitir-se, a responsabilidade era repassada a um substituto cuidadosamente escolhido. A questão era que a sociedade deveria ter 9 membros o tempo todo. Por quase 2000 anos,
a comunidade dos 9 homens desconhecidos existe. Esses são os livros da sociedade secreta que foram escritos. Em 1923, Talbot Mundi publicou 9 Homens Desconhecidos, um meio mito e teoria científica sobre a organização secreta de Ashoka. Em 1960, Jacques Bergier e Louis Pauwels afirmaram que os 9 homens desconhecidos eram reais e que a narrativa do Papa Silvestre II estava representada no seu livro Amanhã dos Mágicos. Alguns romances contemporâneos, como Finders Keepers, de 2015, de Swapan Saxena, e Mahabharata Secret, de 2013, de Christopher C. Doyle, abordam a antiga sociedade secreta da Índia. A cabeça de bronze falante. Segundo o primeiro Papa francês, o Papa Silvestre II viajou para a Índia em uma expedição misteriosa. Ele conheceu os 9 desconhecidos e aprendeu habilidades surpreendentes durante sua jornada. Ele também aprendeu a fazer uma cabeça de bronze para responder sim ou não. Essa caveira falante funcionava de maneira comparável a AOS sistemas binários. O Papa tinha o antigo crânio do robô e uma série de outras invenções surpreendentes, baseadas no conhecimento que obteve dos 9 homens desconhecidos. Todos os seus sonhos, porém, foram destruídos depois que ele morreu. Pesquisa antigravitacional chocante. O procedimento de fabricação de naves interestelares, com o uso de leis antigravitacionais, é um dos textos mantidos por os 9 desconhecidos. Também aborda lagma, um fenômeno fisiológico que permite a ossos humanos desafiar a gravidade. Quando alguns dos livros foram descobertos no Tibete, onde a Índia não estava disposta a levar a sério os estudos antigravitacionais, a China proclamou que os textos seriam usados para pesquisas científicas sobre a força antigravitacional. Livros ajudaram a curar a peste e a cólera. Todos sabemos que Alexandre-Émile Jean Yersin salvou o mundo da cólera bubônica e da peste. Ainda assim, um facto menos conhecido é que ele viajou para Madras, na Índia, onde conheceu os descendentes dos 9 homens desconhecidos e aprendeu a fazer uma imunotoxina que poderia ser usada no tratamento da cólera. A sociedade secreta, supostamente, era conhecida durante todo o reinado de Ashoka, mas eles mantiveram isso em segredo porque prometeram manter segredos. Finalmente, quando a doença se tornou grave demais para ser suportada em 1890, os descendentes contaram a Yersin sobre isso. O segredo por trás da pureza do Ganges. Segundo Louis Jacoliot, advogado francês, juiz colonial, conferencista e autor, a água do rio sagrado permanece incontaminada, apesar de milhões de peregrinos que sofrem de doenças infecciosas mergulharem nas águas do Ganges todos os dias. Jacoliot sugeriu que os 9 homens desconhecidos podem ter inventado a tecnologia de esterilização por radiação, muito antes de a nova ciência sequer considerá-la. Afirmou ainda que o Ganges possui um templo secreto no leito do rio, que gera radiação e mantém a água pura, alegando que nenhum outro rio possui esta fantástica propriedade. O segredo das viagens espaciais, da gravitação e da aerodinâmica que a Índia preserva. O livro Vaimanika Shastra, escrito pelos 9 homens desconhecidos, contém muitos segredos sobre aerodinâmica, gravidade e viagens espaciais. Circularam muitas hipóteses de que a Índia antiga tinha aviões que podiam voar e viajar pelo espaço, conforme retratado no Ramayana e no Mahabharata. Embora tenha havido muitas teorias que recusam estas afirmações, o texto sânscrito descoberto em Lhasa, que contém instruções para a construção de naves interestelares, bem como os antigos escritos indianos encontrados no Afeganistão que se assemelham à descrição de Vimana, indicam que os 9 desconhecidos preservaram o conhecimento de gravidade, aerodinâmica e viagens espaciais. Revelações científicas escritas em folhas de palmeira. Afirma-se que 9 homens desconhecidos conheciam os mistérios da gravidade, que estavam principalmente relacionados com o controle da gravidade. Acredita-se que extratos de descobertas científicas tenham sido descobertos escritos em folhas de palmeira. Acredita-se que calor, luz, campos eletromagnéticos, cor, identificação dos componentes dos raios solares, instruções sobre como criar máquinas para capturar energia solar e instruções sobre comunicação com extraterrestres estejam incluídas nessas folhas de palmeira.
O conhecimento foi descoberto nas aldeias de Karnataka, no sul da Índia, e a escrita nestas folhas de palmeira é conhecida como Amsubodhini. O conhecimento do poder de influenciar as massas. Pensa-se que o primeiro livro de segredos guardados pelos 9 desconhecidos contém instruções precisas sobre a guerra psicológica, que podem ser utilizadas para afetar o público. Essas informações podem ajudá-lo a obter domínio sobre o mundo inteiro. Disse que Hitler, que pretendia conquistar o mundo como um todo, ficou fascinado por esses manuscritos e tentou extrair deles conhecimento diversas vezes. Durante a década de 1930, ele despachou inúmeras expedições ao Tibete e à Índia para coletar informações. Alguns suspeitam que os nazistas obtiveram algum material confidencial e o usaram para manipular os alemães. Conclusão. Por outro lado, os 9 homens desconhecidos eram genuínos? Se sim, a grande Ashoka fez um trabalho fantástico ao confiar todo esse conhecimento aos 9 homens de identidade não revelada. Esta informação pode ser encontrada nas transcrições da Ashoka. No entanto, é difícil aceitar que uma antiga tribo tenha vivido em segredo por quase 2000 anos. Segundo alguns pesquisadores, esta lenda é apenas uma grande lenda. No entanto, Ashoka ordenou que seus 9 soldados desconhecidos permanecessem em segredo, e pensa-se que eles ainda existem e guardam esses segredos e os transmitem através das gerações. Se gostou, deixe um like e faça a inscrição no canal para novos mistérios. Obrigado.